E aí, pessoal, simbora para mais um episódio. Esse é o Sabiamente, um podcast com 3 psicólogas e muita conversa sobre o que é ser humano. Afinal, saúde mental é assunto para todo mundo. Aqui a gente fala sobre saúde mental sem psicologuês e de uma forma que não vai complicar a vida. De neurociência cotidiano, de corpo a propósito. Tudo cabe nessa conversa. Então, não sei se você aí de casa já pensou o seguinte: um podcast com 3 psicólogas, tudo vai ser terapia? Então a gente resolveu trazer esse questionamento aqui para a mesa. Então o podcast de hoje ele responde a essa pergunta: será que no mundo de hoje tudo virou terapia? Em que sentido? Tudo virou terapêutico? E eu já quero perguntar a vocês: vocês têm percebido que as pessoas hoje têm buscado mais saúde mental ou um certo bem-estar, têm olhado mais para si mesmas? Ou vocês acham que, na verdade, isso tem sido uma ideia vendida pra gente? As pessoas têm comprado isso. Isso é uma ideia que tem aí sido embalada. O que é que vocês acham? Eita. É bem complexo porque você fez uma pergunta aí com várias camadas, né? Desdobramentos, né? Várias camadas. Eu acho que é uma ideia, né, que está sendo vendida, sim. E tem um lado muito positivo, que eu considero ser positivo, que é a questão de as pessoas estão buscando pelo seu bem-estar. Então, Uhum. né, acho que a principal ideia é estar buscando por algo que vai fazer com que você esteja melhor. Mas eu acredito sim que existe um produto aí no meio que está sendo vendido e de uma forma que talvez não seja assim tão benéfico. A ideia no final ela não é tão benéfica, né? Ela acaba sendo embrulhada a alguma coisa que aí é o que a gente precisa aí desmistificar, né? O que seria esse produto que hoje nós estamos comprando? Eu penso que é super importante a gente falar sobre isso, mas tem um ponto positivo, de fato, as pessoas estão se interessando por saber um pouco mais. Uhum. Mas eu estava pensando sobre isso, meninas, e me dei conta de que existem estações, assim, né? De que as pessoas começam a cuidar de órgãos específicos. Teve um período em que se falava muito sobre o coração, tem um período que se fala muito sobre pulmões, intestino. O anterior foi intestino, né? O Agora o que tá segundo no cérebro. hype, né? Isso. E hoje o que está no hype é o cérebro. Uhum. Então, eu acredito que é importante, estava até pensando sobre isso, como é importante, como a gente se interessa por saber o que é que faz bem para nossa melhor funcionamento cardíaco, melhor funcionamento pulmonar. Então, é importante que a gente se interesse, mas a gente precisa entender a motivação pela qual essas pessoas estão se interessando. Justamente por conta dessa questão de que existe um aproveitamento da indústria para faturar em cima do que está no hype agora. Né? Uhum. E depois vai ser no que vem no hype depois. Então, hoje a gente está falando muito sobre saúde mental. A gente sabe do quanto é importante, do quanto a gente precisa considerar isso como algo extremamente necessário, porque as pessoas precisam entender que é mais barato a gente prevenir, a gente cuidar para que não se adoeça. Uhum. Né? E é mais lucrativo no sentido de, quando a gente percebe um adoecimento, significa que a gente já perdeu algo. Né? A gente já Sim. perdeu ali um estágio de cuidado. Por isso chegou num ponto em que precisa remediar ao invés de prevenir. Então, eu acredito, sim, que é super importante, mas que está, sim, embalada no Num embrulho, produto, né? né? Tá. E Tem uma que tem mensagem trazido aí. aí uma ideia distorcida do que é cuidar da saúde mental. Eu vejo que a gente pode pegar 3 pontos aqui, Uhum. que é a diferença de terapia e estilo de vida, que aí vem a Industrial Wellness, que a gente estava conversando, o que é gratificação da saúde mental e a psicopatologização, né? A gourmetização, na verdade, de diagnóstico. Sim. E aí eu não sei se você daí de casa conhece o que é a indústria wellness. Wellness significa bem-estar. E existe uma indústria, hoje, muito claramente, voltada para o bem-estar. Ou Uhum. para o bem-estar. Quem faz parte dessa indústria? A indústria fitness, né? Nutrição, pessoal da Suplementação, Exatamente. né? Suplementação, a farmácia, né? Então, eles fazem parte desse bem-estar. E a gente vê que a psicologia parece que fica de fora. Primeira vez que eu vi alguém sinalizar a respeito disso foi Bruno Soalheiros. Como assim o mercado wellness ele cresce tanto, mas a psicologia ela não está dentro desse mercado, ela não vem para as pessoas como uma opção. E é um mercado que ele movimenta mais de 4 trilhões de dólares, né?
Inclusive, eu estava estudando um pouquinho sobre isso, e assim, isso é bem interessante, principalmente para nós, né, que trabalhamos com isso, com saúde mental, como é que é bem-estar, né? E se a gente for olhar o conceito, né, junta a questão da qualidade de vida, nutrição, suplementação, atividade física, coisas que nós sabemos que é o feijão com arroz, né? De Uhum, você ter ali uhum. uma boa qualidade de vida e aí Estilo de viver vida. um estilo de vida e viver bem. Mas e aí os dados falam o seguinte: como é que nós buscamos tanto por essa qualidade de vida e está tão em alta as pessoas buscando? Não me lembro agora dos dados, mas vamos supor que entre 60% a 70% da galera que está buscando por isso tá se aproveitando surfando essa onda do wellness, né? Mas, em compensação, os dados que nós sabemos da Organização Mundial da Saúde vai trazer que nós somos um país, o quê? Extremamente ansioso, né? Estamos ali... Metade dos brasileiros, eles sofrem com saúde mental, sofrem de ansiedade. E tem crescido em 70%. Esses são os dados da Exatamente. OMS, Então, 70%. então, como é que uma coisa que visa o bem-estar, né, está em alta e a saúde mental está em baixa? É Exatamente. incoerente. Eu tenho 2 pontos também. Que, na verdade, essa indústria do wellness é voltada para fique bem, esteja bem. E a psicologia, ela não é desse caminho, porque a gente sabe que fazer terapia não é sempre fique bem, esteja bem. É Pelo lidar com contrário. questões que vão te cutucar ali. Nem Vai sempre ser você sai desconfortável. de terapia bem. Vai sair sorrindo, vai sair chorando. Uhum. E tem outro ponto que eu vou defender também, que é a questão de que os psicólogos ainda são poucos capacitados para falar de saúde mental fora do consultório. A gente fala muito psicologuês, a gente precisa admitir isso. Vamos. E é justamente o que a gente está fazendo aqui, né? Uhum. Tirando do psicologuês, Justificando, que é o que exato. Glaucia fala no comecinho. É tão difícil que outros profissionais eles falem. E aí vem outras pessoas sem base científica e começa a falar, e começa a vender soluções para um bem-estar. É aquele bem-estar que você não precisa lidar com muita coisa que não. Antes de mexer nisso daqui, já resolveu em 2, 3 sessões, em 3 semanas. E é justamente esse ponto que eu ia trazer quando você falou, né? A indústria wellness, ela movimenta 3 trilhões. A gente não está falando de pouco investimento das Muito pessoas, né? Nessa questão, porque as pessoas estão desejando viver bem. Elas querem estar bem, elas precisam estar bem. Só que aí é como você trouxe agora. O que é vendido? É vendido uma fórmula rápida. E aí eu acho importante até me dirigir diretamente a você que está nos assistindo. Cuidado com o passo a passo, promessas rápidas para coisas que levaram muito tempo para serem construídas. Você não chegou ao ponto emocional, do contexto de vida, talvez até da desordem que você está do dia para a noite, em 3 semanas, em 2 semanas. Provavelmente foi a construção de uma jornada. E aí, quando a gente olha para isso, a gente começa a perceber justamente isso que você trouxe. Existe uma baixa capacitação dos profissionais em falar de saúde mental e trazer o valor que existe nisso, sabe? O quanto isso é importante para o funcionamento da vida como um todo para as pessoas, porque se você não tem uma saúde mental equilibrada, se você não tem uma inteligência emocional desenvolvida, é muito complicado lidar com coisas simples, tomadas de decisões, escolhas, né? Então, parece anestésico. É essa percepção que eu tenho, assim, de que o que é vendido eu não estou falando generalizando, né? Porque a gente não pode generalizar. Mas o que a gente tem percebido pelo menos eu tenho percebido muito isso no consultório, a chegada de muitas pessoas que já investiram muito nessas questões de resolução rápida. E a proposta da terapia não é uma resolução rápida, é você lidar com o processo de compreensão do que te trouxe até onde você está, identificar primeiro onde você está, entender o que te trouxe até ali e começar a partir dali a caminhar, entendendo que vão haver desconfortos no caminho, né? E aí é impossível não conectar com o ponto de uma sociedade que tem uma aversão a precisar lidar com os desconfortos. E isso tem muito a ver justamente com o nosso próximo episódio, que fala justamente de rede social, de internet, da era da hiperconectividade, né? É uma sociedade, é uma geração que ela não quer lidar com esse desconforto. Ela é estimulada ao prazer, à busca do prazer, né?
E é muito interessante, mas eu vou deixar para o Tem, próximo tem uma episódio. coisa interessante sobre isso, né, que a gente tá falando, que é as pessoas, às vezes, elas não estão querendo, né, como você bem falou, lidar com esse processo, que muitas vezes é um processo longo, e nós sabemos disso, nós lidamos com isso, mas parece que é uma vontade, de fato, de pegar uma caixinha, desembrulhar e falar assim, tá aqui, buscando soluções milagrosas para problemas complexos. E aí existe um ponto. E que a gente fica, as pessoas quando estão dessa forma, desinteressados em buscar uma profunda transformação não vai vir de algo milagroso, nós Uhum. sabemos disso. Então, esse é um ponto. E o outro eu fico mais vulnerável. Se eu quero, né, algo muito rápido, qualquer pessoa me engana. Uhum. Qualquer pessoa pode vir e falar, não falando mal, tá, gente? Mas, assim, hoje em dia a gente sabe, existem as blogueiras e tudo mais. Então, assim, se uma pessoa chegar e falar assim, isso aqui presta pra você e você acredita porque você confia, nós confiamos nos influenciadores, não é? Porque eles vão lá, às vezes eles testam, mas nem sempre é algo pra, por exemplo, saúde mental, a gente sabe que não é assim, né? Não é uma gominha, como, por exemplo, existe hoje a galera da suplementação que fala, aquela gominha vai mudar O seu foco, a a sua sua vida. concentração. Entende? E não é sobre isso, não é buscar essas soluções. Então, assim, essa vulnerabilidade que as pessoas, que nós nos colocamos, também é algo muito perigoso. Isso que tu falou já tem a ver com essa questão, com esse termo de gratificação da saúde mental, que seria, trocando em miúdos, esvaziar a pauta, né? Estou esvaziando algo que é bem complexo. Como é o nome? Gratificação Gratificação, gostei. da saúde mental. É. Para caber numa legenda de Instagram, para caber em microsoluções. Uhum. Estamos na era dos infoprodutos. Na época em que tudo a gente embala e tudo vira uma solução. Então, o que é essa gratificação também? É a gente selecionar a terapia, ela virar o high ticket, são os consultórios instagramáveis, é o crescimento do mercado de spa, porque tudo é muito instagramável, é a experiência, e saúde mental é isso, entendeu? Então, também vem desse processo do que é instagramável. E é importante a gente falar, né, que diagnóstico, que resoluções de coisas importantes da vida não cabem numa legenda. Não Exatamente. vai caber numa legenda. Uma outra coisa que me chama atenção nesse quesito também da gratificação, Tamires e Gláucia, é justamente a questão de identificação, que termina conversando com patologização, que é a questão da identificação do que eu sinto pontualmente como minha identidade. Então, e às vezes até de fato um diagnóstico que se foi feito de forma coerente e segura com um profissional capacitado, mas isso vem como um rótulo de identidade. E aí essas pessoas começam a dizer assim, eu sou, e elas se apresentam como o diagnóstico, e a gente precisa entender que um diagnóstico, ele não cabe na sua identidade, ele não é a sua identidade, ele não é quem você é, né? Porque termina se tornando um lugar onde muita gente se apoia. Eu não estou dizendo que isso é uma generalização, mas muitas pessoas se apoiam nesse lugar, inclusive para justificar decisões, posicionamentos e posturas que precisariam tomar e que muitas vezes estão totalmente desassociados daquilo que é o diagnóstico. Fora de autorresponsabilidade, né? Se eu sou assim, não tenho como mudar, não sou responsável agora pelo que vai acontecer. Então, eu vejo que é uma indústria voltada para o consumo, voltada para ter uma solução para te vender. E aí, cada um que lance sua solução. E eu fico pensando como isso é uma armadilha muito bem arquitetada, porque o nível de informação que chega deixa esse cérebro agoniado de tanta informação, deixa esse cérebro, assim, impossível de focar em alguma coisa. O nível de ansiedade vai lá para cima, porque coisas importantes que deveriam estar sendo consideradas, como as decisões que eu preciso tomar na minha vida, são transferidas para quem é o melhor profissional para resolver o meu problema. Qual é o suplemento certo? Hoje é o magnésio, amanhã é outro. Sim. E aí, se alimentar é uma cultura da performance e não da saúde mental, em que eu me culpo se hoje eu não acordei 5 horas da manhã e não bati minha meta de 2 litros de água.
essa ideia, né, de que a gente vive muito isso, né? E às vezes a gente tá dentro disso, porque às vezes eu me paro pensando nessa minha produção também, sabe? Assim, eu gosto de fazer atividade física, eu gosto de me alimentar bem, mas às vezes eu fico, meu Deus, eu tenho que. Aí eu fico, essa cobrança é minha ou é a cobrança que eu já estou inserida dentro da sociedade, que às vezes é muito difícil a gente separar essas coisas. Mas o que eu queria falar é o seguinte. Nós não podemos pegar saúde de um modo geral, né? A gente fala da saúde mental, mas a gente está falando da saúde física como um todo, né? A totalização. E vender isso como produto, porque saúde não é produto. A gente compra saúde? A gente não compra saúde. Uhum, Logo, ela não é um produto, né? uhum. Ela é algo que nós construímos através Das decisões. das nossas decisões. Então, isso é algo que a gente precisa viver, né, e espalhar. E como o Tamires bem falou, né, nós que somos psicólogas, nós temos muita dificuldade de falar isso, né, de fato, assim, vem cá, é um pouco diferente do que que você vai estar achando, né? Não é um magnésio, não é uma melatonina, não é a melatonina que vai resolver o seu problema de insônia, por exemplo, né? Então, assim, são outras coisas. Isso é só um sintoma. Se você não está dormindo, não é porque está faltando melatonina, não. Não Né? necessariamente. Não necessariamente. Às vezes é um problema no trabalho, um problema relacional, alguma coisa que é mais profundo. Isso é só um sintoma, mas e a causa? Entende? Que muitas vezes isso não é dito porque tá ali. Não, você precisa de melatonina. Então você vai lá e toma melatonina. Ah, não, sua estética não tá boa. Você precisa de colágeno. Não, você não precisa de colágeno. Entende? Então, assim, são algumas coisas que nós precisamos falar. Às vezes, a sua questão, nem tudo é para terapia, mas às vezes o seu problema é terapia. Uhum. Você precisa procurar psicoterapia. Esse bem-estar que é vendido, que é pregado, é um bem-estar muito individualista, né? Porque só você pode resolver sua situação. Só você pode tomar seus 2 litros de água. Então, Sim. a gente tira também de um contexto social, porque se a gente for olhar, o que é a principal causa de sofrimento em saúde mental tem a ver com a pobreza, tem a ver com as questões políticas do país, tem a ver com inúmeras situações que são coletivas, não são apenas Multifatoriais. individuais. Uhum. Então, quando a gente está falando de uma indústria do bem-estar e que ela se alimenta dessa performance do individualismo, da solidão, das amizades de baixa manutenção, porque o meu Meu bem-estar é eu Deus. estar bem comigo mesmo. E depois que eu Isso. resolvi estar Não, bem minha comigo gente. mesmo, nunca mais eu liguei para ninguém. Nunca mais. Então, Uhum. existe uma economia da solidão. E Porque invalidando que você é um ser social, né? Você não é mais. se eu estou só, se eu estou isolado, eu vou comprar soluções para me trazer bem-estar. Então, a gente tem sido levado a se comportar dessa forma, porque assim a gente alimenta a indústria wellness, que vai me possibilitar esse bem-estar, porque só eu posso comprar. Eu abro aqui assim, aplicativo da vida, eu vou lá e eu que posso me abastecer disso. Quando na verdade não é. A solidão, ela tá só fomentando o sofrimento. Aí a gente chega no resultado que a gente falou logo no começo. A gente chega na não solução do grande investimento e do resultado baixo. Por que as pessoas não têm algum problema se fosse tão fácil dessa forma? Porque não trata a causa. E aí a ideia da indústria é justamente essa. É gerar a dependência nessas pessoas daquele espaço-tempo de satisfação. Elas dizem, meu Deus, quando eu parei de consumir aquele produto, aquilo que me ofertaram, eu fiquei ruim. Eu acho que a solução é continuar investindo naquilo. E se a gente para observar, não são investimentos, financeiramente falando, baixos. Não. Mas é muito comum a gente perceber pessoas chegando em consultórios de psicologia, e nós que estamos sempre em contato com psicólogos, né? Enfim, identificando pessoas que chegam no consultório de psicologia questionando ou até achando o investimento no cuidado de processo um investimento alto. Como eu atendo profissionais de saúde no consultório, então eu escuto isso de muitos profissionais de saúde, seja de médico, de nutricionistas, de psicólogas, né? Essa precarização do trabalho do profissional de saúde, porque as pessoas estão muito ocupadas e gastando, investindo o seu dinheiro em todas essas ferramentas, em todo esse outro aparato. E aí o profissional ele vem como um chaveirinho, como o algo a mais. O acessório, detalhe. troca de lugar. Hum. Isso é muito problemático. E isso é sério porque isso fala de uma estrutura que foi sendo construída da ilusão do autocuidado, né? Uhum. Porque fala-se de valorização da saúde, do cuidado com a saúde, do bem-estar, do autocuidado. E isso também, a gente está numa fase em que isso é muito hypado, né? Mas o que é cuidado de fato?
Né? O que é um cuidado eficaz? Eu até vou além. O que é felicidade? Já que esse bem-estar, a gente está buscando prazer, está buscando ser feliz. Sim. Porque foi feita uma pesquisa, eu estava até assistindo um vídeo da especialização, em que falava justamente isso, que quando te perguntam o que é que te faz feliz, 70% das pessoas diziam ser rico e ser famoso. E isso é total a ver com a era da hiperconectividade Sim. também. Quando, na verdade, felicidade é uma habilidade. Os níveis basais de felicidade, por exemplo, se você comprar um carro, diz aí um carro popular e for comprar uma Lamborghini, o seu nível de felicidade, 2, 3 dias depois que você comprar os dois, ele vai reduzir, ser o vai ficar o mesmo. mesmo. Então, os bens materiais, eles te provocam o mesmo nível de felicidade, sabe? Porque felicidade é uma habilidade adquirida. A habilidade de quê? De ser grato, por exemplo. E da E é de percepção de graça. valorização do que você tem. E é de graça treinar a gratidão, entendeu? E aí a gente olha para aquilo que você falou, né, da economia da solidão. Porque a gente vê toda uma estrutura sendo construída justamente nesse lugar. Nesse lugar de é você que resolve o seu problema. A gente vê meme, a gente vê postagens de pessoas falando de que para ser meu amigo, eu vi isso aí um dia desse. Para ser meu amigo tem que entender que eu só consigo, eu sou uma amizade de baixa manutenção. E aí, vamos fazer um exercício. Bem assim. Tá, vai. Vamos fazer dois exercícios. Quero. O primeiro exercício, vamos pensar. Beleza, talvez você seja essa pessoa que compartilha, curte ou até gosta ou posta esse tipo de situação e acredita que uma amizade de baixa manutenção é maravilhosa para o seu estilo de vida hoje. Uma amizade de baixa manutenção, ela não vai te ligar o tempo todo, ela não vai estar ali presente, de fato, na sua vida. É bom uma amizade de baixa manutenção nessa perspectiva quando eu preciso manter menos. Mas e se eu estiver precisando de um abraço? Mas as pessoas com quem eu me conectei também são pessoas de baixa conexão, de baixa manutenção. Será que isso vai me fazer falta? Tu sabia que pessoas que elas sentem que tem alguém para contar, elas têm a memória delas preservada por mais tempo? Isso é um estudo que foi feito em Harvard. Era o Departamento de Desenvolvimento Adulto. Isso foi da década de 30 e eles estão estudando até hoje. Então, eles pegaram, por mais de 75 anos, mais de 700 homens. E aí, o recorte era homens de uma classe social melhor, então vão para a guerra, volta da guerra, estão acompanhando a vida deles mesmo. E um recorte ali de Boston, de famílias menos favorecidas, e foram acompanhando. E vamos ver se tem diferença, né, do que eles desejam, do que eles conquistaram na vida. E aí eles falam, uns se tornaram advogados, um se tornou presidente dos Estados Unidos, outros descobriram a esquizofrenia, outros afundaram no alcoolismo, enfim. E aí ele fez, sabe o que a gente percebeu aqui? Que esse estudo ele não é sobre pobreza, sobre riqueza, é sobre ser famoso. É sobre ter alguém com quem contar. E aí ele traz quem chegou aos 50 anos e tinha alguém, e tinha vínculos, chegou aos 80, saudável. E aí a gente consegue compreender o nível de adoecimento que a gente tem tido e o declínio da expectativa de vida no contexto de saúde. Eu não estou falando que as pessoas estão vivendo pouco. Elas podem até estar vivendo mais, mas elas não estão vivendo bem. E analisaram tudo, exame médico, fizeram entrevista com as famílias, foi fazer exame do cérebro, de tudo. Ou seja, é uma pesquisa robusta, porque né? queriam identificar o que é que está diferenciando, o que é que faz as pessoas serem mais felizes, estarem mais satisfeitas, terem o verdadeiro wellness, o bem-estar. Que não custa nada. Exatamente. E aí, eu não vou nem dizer que não custa nada. Não custa dinheiro. Porque isso vai custar o teu tempo, a tua energia e o teu interesse. E é justamente isso que o estudo traz. Então, por que é então que as pessoas não estão? Porque envolve tempo. E dedicação, né? Você precisa se dedicar, que é o que às vezes a gente não está querendo fazer. A gente está querendo que alguém Porque faça. é justamente isso, veja. O que é que acontece? A indústria wellness trouxe essa questão da banalização, eu vou até trazer assim, dessa desvalorização dos profissionais de saúde no contexto da percepção social com relação aos profissionais de saúde,
Mas a indústria wellness também traz essa questão da desumanização das relações. Uhum. Como existem pessoas que, quando estão chateadas, elas não vão conversar, elas bloqueiam, elas tiram uma foto do perfil ou do WhatsApp ou de algum lugar. Ou elas simplesmente não curtem mais uma foto. E aí o outro deduz que quem não curtiu está chateado, está com raiva ou brigou. Mudou total e a forma de aí, comportamento, de né? De relações. Só que relacionamento. aí vamos pensar, isso agora é a forma das pessoas se funcionarem. Só que se a gente vai olhar ali para a psicologia, quando eu crio na minha cabeça o teu comportamento, a tua atitude, sem que você tenha me comunicado, sem eu ter nem me comunicado com você, a gente chama isso de quê? Distorção De cognitiva. leitura mental. Eu idealizo, eu crio para o meu cérebro. E aí, lembrando, meu cérebro ele não vai saber o que é realidade do que é pensamento, porque ele se alimenta de comando. E as pessoas não estão se relacionando com pessoas. Mas Uhum. com a projeção que elas estão fazendo, com a expectativa que elas estão Tamires, fazendo. Tamires, é impressionante. Existem pessoas que, para dar bom dia ou escrever uma mensagem de aniversário, estão usando inteligência artificial. Só que a inteligência artificial não se relacionou pessoalmente com a pessoa que você quer desejar aniversário. Não viveu as experiências, o riso, a brincadeira, o abraço, a conexão humana. Eu não sou contra a tecnologia, pelo contrário, eu acredito que ela tem muito a nos acrescentar. Mas nós precisamos ter cuidado, porque nós estamos abrindo mão de coisas que são apenas nossas. Como seres humanos que sentimos, que decidimos, que pensamos, que não somos programados no contexto geral, né? Porque está caminhando para esse lugar. E cada vez mais frustração com o outro, né? Uhum. Um lugar de incompreensão. Ai, fulano não me entendeu, não. Ou se frustrando com qualquer relação, com qualquer defeito da outra pessoa. E se esquecendo que a gente também não é perfeita. Tem uma coisa interessante, é que assim, se relacionar é uma habilidade. Quando eu Uhum. não me relaciono, eu Perco a habilidade. perco a habilidade. Eu fico sem, né, Uhum. sem ter aquele Repertório. repertório. Então, isso é importante, porque as pessoas estão cada vez mais inabilidosas de lidar com pessoas. Então, realmente, começa a ser construída uma outra coisa que é prejudicial para a nossa saúde e para o coletivo, né? Porque estamos criando pessoas inabilidosas para tratar com pessoas. Baixo engajamento total. E aí a gente vê que solidão realmente mata. Porque Sim. deteriora o cérebro, acaba com saúde Atrofia. física. Exatamente. Exatamente. Perda de memória, tudo isso por falta de pessoas. Não Uhum. estar com pessoas. Isso é muito sério. E vão matar a gente, né? Do pessoal do wellness vai matar a gente. Mas assim, a ideia é uma ideia boa, né? Quando você fez a primeira pergunta, e aí? É isso? Então, a ideia é uma ideia ótima. Mas quando vai para a aplicação, é que o negócio começa, né, a ficar meio ruim. Aí o que acontece? O que eu fico pensando, assim, em relação a isso, né? A ideia é boa, mas talvez a gente está entendendo de uma forma diferente o conceito, né? Fomos para outro lado e não estamos aprendendo a lidar. Então, isso tem a ver com autoconhecimento. Eu acho que falta só a gente dar uma pincelada sobre então, como é que dentro desse lugar que não vai acabar, né? A Exatamente. indústria vai continuar e tá tudo certo. Se a O gente que for fazer ver, então? o que fazer então, né? Buscar por conhecimento. Porque se você conhece, né, o que você está lidando, você se conhece, é muito mais difícil você cair em qualquer dessas ciladas que vão aparecer. Então, tem uma busca, um fator muito importante de você buscar conhecer. Vou voltar para o exemplo da melatonina, estou hipofocada. Então, se você sabe que não é isso, você vai buscar o que de fato é. Entende? Então, coloca você no lugar de procurar algo que vá fazer uma diferença na sua vida verdadeiramente. Porque o que eu estava até pensando aqui, né, agora, quando a Gabi estava falando. Traumas,
crenças, pensamentos disfuncionais, comportamentos disfuncionais, questões complexas que a gente não resolve assim de uma maneira e ainda por cima sem habilidade. E é importante, isso que Glaucia está trazendo é super importante, porque a gente precisa levar em consideração o fato de que as patologias, elas continuam existindo. Sim. Então, quando a gente busca uma via de saída rápida sobre questões que são importantes e muitas vezes precisam ser acompanhadas por uma equipe multidisciplinar, ou seja, por mais de um profissional, a gente está causando um aumento, uma gravidade no adoecimento dessa pessoa. Porque quanto mais demora para a gente entrar em tratamento, a gente sabe que o nosso cérebro vai aprendendo a se funcionar daquela forma a ponto de cronificar. E se a gente for olhar, por exemplo, a ansiedade, a depressão, né? Frutos e produtos, inclusive, o bem-estar e do isolamento. Porque, veja só, se antes a gente morria por falta de conhecimento, deu uma diarreia, a pessoa morria. Hoje a gente morre por excesso de conhecimento, que é a ansiedade que vem aí, a depressão. Porque se tem inúmeras soluções, eu posso fazer tudo eu posso. Vou voltar novamente para a ideia do que tudo eu posso. E a ansiedade e a depressão, elas entram nesse contexto. E onde é que o Brasil está hoje? Um país mais ansioso. Então, isso também vem como produto do bem-estar, do falso bem-estar. E aí, Glaucia falou, né, do autoconhecimento. Eu trago muito para os pacientes também, pensando em como combater, como é que a gente vai colocar aqui alguns pontos de desconforto ou de maior esforço? Às vezes, ir por um lugar que seja um caminho diferente, um caminho novo, o cérebro da gente ele precisa fazer essas novas conexões, né? Nós somos aqueles ratinhos, né? O ratinho ele também faz esse mapa mental, né? Uma vez que ele foi por ali, ele vai sempre. só quer Pra aquele ser E a caminho. gente faz isso para economizar energia, mas coisas que são simples no nosso dia a dia, para que a gente esteja promovendo, de fato, um bem-estar a longo prazo. A gente não esteja se acomodando nesse conforto, em que bem-estar é o que está confortável. E você? E eu fico pensando aqui, nessa perspectiva que você traz para os seus pacientes, é justamente trazer esse exercício para o pessoal. Então, eu quero que você, aí da sua casa, tenho certeza que você vai conseguir fazer esse exercício, porque você tem um aparelho de celular na sua mão e provavelmente você tem baixado nele um aplicativo chamado WhatsApp. E eu quero que você faça o seguinte exercício. Olha quantas mensagens não lidas você tem. E observa também quantas dessas mensagens são de grupos que fazem mais de um mês que você não abre. Todo esse volume de mensagens, só as notificações verdinhas já causam para o seu cérebro a sensação de falha. Porque se aquelas mensagens estão ali como pendência, você sente que você não deu conta. E por vezes você vivenciou o seu dia de forma tão intensa e você fez tudo o que você realmente precisava. Só que um estímulo, o único estímulo, faz o seu cérebro achar: eu não consegui. Ou traz, isso não é uma coisa consciente, tá? Isso é como o cérebro processa. Ou simplesmente traz a percepção de pendência e aquela sensação de aceleração, de eu tenho sempre coisas pendentes a fazer. Então, eu quero que você faça esse exercício. E se para você fizer sentido observar os grupos que não fazem sentido, remove, apaga, sai, faz um detox nesse aspecto. Né? Seja intencional com quem você segue, nos grupos que você participa. E por vezes vão haver grupos de pessoas que você gosta, que são amigos próximos, mas aquele grupo está parado há muito tempo. Nós precisamos eliminar o volume. Porque na ideia de que eu posso tudo, eu quero tudo, nós não temos braço que abrace tudo. Sim. E a gente não consegue, não é porque a gente é incompetente, não é porque a gente não dá conta, é simplesmente porque existem coisas que são importantes e que precisam da gente. E existem coisas que não cabem, por mais que a gente ache legal, não cabe. Né? Então, ter essa consciência do que é para mim, do que não é para mim, né? Do que eu devo participar, do que eu não devo, é tão importante. A habilidade social de conseguir dizer não. Sim. Entendendo que não é uma palavra curta, mas que resolve coisas grandiosas
na nossa saúde, na nossa mente e nas nossas relações, Uhum. né? Então, pensando nesse exercício que Tamires traz, né, para os pacientes, tipo assim, ó, vamos colocar intencionalmente situações simples de esforço ou desconforto intencional, para que o seu cérebro entenda que o desconforto vai estar na vida e que ele consegue lidar com isso, que ele vai encontrar uma forma de sair da situação desconfortável ou de encarar, E né? que isso não é um defeito, E né? que isso não é Uhum. uma falha, não é um defeito. Gabi acabou de deixar um super gancho para o nosso próximo episódio, que a gente vai falar sobre hiperconectividade. Então, já rola aí qual vai ser o próximo episódio. Já fica esperando, daqui a 15 dias ele vai sair. Sim. Vocês têm mais alguma coisa a falar? Eu queria só finalizar o que Gabi falou com a seguinte frase, né? Assim, escutou sobre indústria wellness, tudo que eu posso fazer, muita informação. Aí você faz o seguinte, faz o feijão com arroz bem feito, né? Isso. O básico que funciona. Eu não sei mais, eu estou invadida de várias informações. Faça o básico bem feito, o arroz com feijão. Sono de qualidade, alimentação balanceada, De boa qualidade. né? Atividade física regular, saúde física, saúde mental. Ali você já vai estar encontrando o que a qualidade de vida, né? Que você precisa. E esse foi o Sabiamente, porque cuidar da mente é um ato de sabedoria e pode ser leve também.